você falasse um pouquinho, avançasse um pouco nesse assunto envolvendo o general Heleno, diagnosticado aí, né, como positivo no teste do Covid-19, e a comitiva, né, que vários da comitiva estão 16 também. pessoas agora no total. 16, né? Paulinho, atualizando o número da comitiva que viajou com o presidente Bolsonaro para os Estados Unidos, também testaram positivo para o Covid-19. O general Heleno, muita gente até fala, entra-se no debate, nessa coisa da crônica da política. Olha, se o Bolsonaro testa positivo, a pressão para cima dele vai ser muito maior. Isso gera aí, por conta inclusive de oposicionistas, o pedido de, então mostra que está negativo mesmo, porque todo mundo da comitiva, ou muita gente da comitiva, testou positivo. O general Heleno disse que não vai, em matéria aqui do Jornal da Manhã, disse que não vai atender telefonemas, também está isolado em sua casa por conta do teste positivo. Tem alguma informação nova a esse respeito, Zé? Olha, para quem ainda se lembra, o general Heleno é o grilo falante, né? O alter ego do presidente que fica ali buzinando na orelha dele, uma peça importante. O coronavírus atinge, portanto, o coração do poder. Né? É um homem próximo demais do presidente da República e influente nas decisões do presidente. Este voo, ele é interessante porque parece que o objetivo dele foi demonstrar, jogar na porta do Palácio do Planalto um problema que era desprezado. O Van Garten deu entrevista aos Pingos nos Is e contou com detalhes. Ele saiu daqui do Brasil sem nenhum sintoma, na volta, há 2 horas de descer no Brasil, ele sentiu os primeiros sintomas, o médico da comitiva presidencial desconfiou, colocou uma máscara nele e deu remédios, né, para a febre e a dor de garganta, e ele ficou isolado. Aí todos se preocuparam e começaram a fazer os testes. Aí foi positivando, senadores que estavam na comitiva também positivaram, e o Nelsinho Trade, o senador, disse que abraçou meio Congresso Nacional. Sim. O político tem essa maneira de abraçar e de apertar mãos, né? E aí complicou todo o poder, aí jogou o vírus no Palácio e no Congresso Nacional. Então esse voo, ele é importante para demonstrar que não há barreiras. A guerra biológica não é usada exatamente por isso, porque não tem fronteiras e nem barreiras, ou seja, quem usa a guerra biológica se transforma em vítima da própria guerra que lançou. Então, este é o caso do vírus. Então, há uma mudança de postura do governo e talvez o presidente Jair Bolsonaro tenha entendido, né, que é preciso união de forças políticas sem viés partidário, e o que eu estou entendendo é de que o Congresso está disposto a isso. Vamos ver o que sai desta reunião de amanhã. Falou, Zé. Obrigado pelo papo, pelas informações. Bom trabalho aí em Brasília. Qualquer coisa é só chamar, meu camarada. Abraço. Tudo bem, obrigado. Edgar, fala, Vini. Duas curiosidades só sobre esse teste positivo do general Heleno. A primeira é o poder de contágio do vírus, porque assim como na comitiva do Bolsonaro, a gente percebeu naquele casamento que teve da irmã da Gabriela Prioli, onde muita gente acabou... Gabriela Pugliese, perdão, que acabou sendo infectada. E também com relação a ele ser alguém do grupo de risco e não estar apresentando sintomas. Né? Então são duas curiosidades aí sobre esse primeiro momento, né? Porque se ele está com o teste positivo, já faz de alguns dias, né? A comitiva já encerrou há um bom tempo, né? Então essa seria uma boa notícia, né? O microcosmo, né, das pessoas, a maioria ali estarem assintomáticas, pode indicar que a maioria dos casos coletivos não sejam tão graves assim, e a letalidade talvez, inclusive, seja bem menor do que a esperada. É um alento, né? Uma possibilidade, alento. Sim. Mas a coisa do assintomático é que a atuação como vetor fica muito mais perigosa. Sim, né? Mas, por exemplo, o Augusto Heleno é um senhor de idade, já bem avançado. 72 anos, né? Ele estaria aí no grupo, mas não tem nenhum sintoma. Espero que não venha a desenvolver nenhum sintoma. Mas o lance dessa doença
é exatamente que mesmo assintomático, você tá passando para os outros. Né? Sim, deixa eu pegar um termo que o Zé usou, que me chamou a atenção para introduzir o próximo assunto aqui. Ele falou em guerra biológica, né? E muito se aladeia com questões de teorias conspiratórias, de que isso seria uma intenção da China com esse vírus, com relação aos mercados e às bolsas internacionais, o mercado, a economia, enfim, me refiro. O noticiário internacional também está muito quente em relação a esse assunto, com a escalada de tensão entre os Estados Unidos e a China, onde foi o foco inicial do coronavírus. Autoridades de Pequim protestaram após Donald Trump classificar a doença como um vírus chinês. No Twitter, o presidente americano escreveu, aspas aí para o Trump, os Estados Unidos apoiarão fortemente as indústrias como companhias aéreas e outras que são particularmente afetadas pelo vírus chinês. Fecha aspas aí. Adriles Jorge, poeta da política brasileira. Tem um quê de xenofobia aí, como alegam os críticos do Donald Trump? Eu acho que o Trump pegou leve. A culpa desse vírus é, sobretudo, da autocracia do Partido Comunista Chinês. Olhe bem, o primeiro caso verificado foi em novembro de 2019 na cidade de Wuhan, né? No fim do ano passado, o médico sanitarista Li Wenliang, não sei se é assim que se pronuncia, tentou avisar outros médicos, tentou avisar a comunidade médica da China. O que aconteceu? A polícia chinesa obrigou ele a se retratar, assinar um termo de compromisso, dizendo que ele mentia, junto com outros 7 médicos que o apoiavam. Ele foi preso e ele morreu infectado de coronavírus. Não é a primeira vez que um vírus surge na China, todo mundo sabe, e na maioria das vezes ela lucra muito com isso. Não estou dizendo de forma alguma que a China criou esse vírus, mas todo mundo sabe que a China tem um problema muito grave de alimentação com mamíferos exóticos. Esse vírus surgiu do morcego, já tinha em 2007, médicos de Hong Kong já alertavam sobre imensos reservatórios de coronavírus em morcegos e que era uma bomba relógio que se explodir de alguma forma. Em 2002 já havia informações, por exemplo, sobre a SARS. Essas mesmas informações foram reprimidas, centenas de pessoas foram condenadas à morte. Não houve a pandemia, mas houve uma epidemia dentro da China. A China tem um problema grave de alimentação. Eles se alimentam de mamíferos exóticos. Eles vendem sapos, cururu, aranhas, morcegos, às vezes cachorros em algumas regiões mais pobres. Eu acho que a OMS deveria sim apontar isso como um problema alimentício de saúde pública, porque isso gera vírus e gera reverberação. E a China como todos sabem, uma ditadura que não tem liberdade de expressão, não tem liberdade política, eles prendem e perseguem pessoas dos direitos humanos. Ou seja, esse tipo de controle que eles fizeram em relação às informações sobre o vírus, evidentemente, de maneira muito clara, de maneira ostensiva, ajudaram a propagar o vírus, sim. A responsabilidade é toda absoluta do governo chinês. Eles poderiam ter agido de maneira prudente, não. Eles deixaram a primeira pessoa que alertou sobre o vírus ser presa, ser condenada e ser morta e espalhar esse vírus. Eu só acho Você não acha complicado ele só fazer esse tipo de associação, estigmatização por parte do Trump? Que é a mesma coisa que você dizer que um presidente que negligenciou de alguma forma essa doença, você estaria também associando um país todo. Há uma diferença brutal. Não, mas essa é a diferenciação que tem que ser feita. Não é o povo com chinês. Você no ponto do governo chinês. Não, pois é. Aí concordamos plenamente. Não é. Talvez a associação do presidente esteja um pouco infeliz nesse sentido de confundir a questão com o povo. Não é a responsabilidade do povo. Note bem, a responsabilidade, em grande medida, da propagação desse vírus e da falta de responsabilidade com a alimentação do seu povo, e da falta de responsabilidade com o alerta de um médico que foi morto por esse vírus, e da falta de responsabilidade com a liberdade de informação, é total e absoluta do Partido Comunista Chinês que lidera a República da China. Quer falar, Paulinha? Não, eu acho que essa questão dessa mistura traz um outro contexto, às vezes, de xenofobia. Tem denúncias na internet, quer dizer, as pessoas começam a olhar torto para alguém que imaginam claro que não. E isso é uma grande besteira. De forma alguma. Sim,